dizem que a história é sempre presente. Neste 1º de junho de 2021, uma data alusiva à comemoração de 109 anos de emancipação política da nossa querida cidade de Guaxupé, eu tenho um precioso e histórico documento em que gostaria de compartilhar com todos vocês. Trata-se da ata de registro de criação da Fundação Educacional Guaxupé. Vamos a um trecho dela. Ata da Assembleia Geral da Instituição da Fundação Educacional Guaxupé. Aos 20 de junho de 1965, nesta cidade de Guaxupé, na sala da Prefeitura Municipal, em virtude de convocação do senhor Prefeito Municipal, Dr. Benedito Felipe da Silva, reuniram-se os senhores Monsenhor Marcos Antônio Noronha, Comendador Sebastião de Sá, Comendador Vicente Fábio Casagrande, Doutor João Marques de Vasconcelos, Doutor José Felipe da Silva, Doutor Oswaldo Mendonça, Augusto Tavares Ribeiro, Doutor André Cortez Graneiro, Vicente Frota Filho, João Antônio Nicole, Moacir Costa Ferreira, Doutor José Honorato Correia, Padre Arnaldo Lemos Filho e Paulo Ribeiro do Vale Filho. O senhor prefeito, assumindo a presidência, convidou a mim, Sebastião de Sá, para secretariar ad hoc a presente reunião e comunicou aos presentes que, em virtude da exigência feita pelo Conselho Estadual de Educação do Estado de Minas Gerais, torna-se indispensável a criação de uma fundação para que seja a entidade mantenedora da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Guaxupé. Esclareceu ainda que o processo referente ao funcionamento da faculdade, ao ser apreciado pelo Conselho Estadual, tem um parecer do respectivo relator, determinando que se institua uma fundação para ser a entidade mantenedora da Faculdade de Filosofia e, assim, dar condições para que o pedido de autorização de funcionamento da referida faculdade tenha seu andamento. Após as longas discussões, a presente ata como documento histórico assim se encerra. Declarando, pois, instituída a Fundação Educacional Guaxupé, que os presentes acolheram com uma salva de palmas, o senhor presidente designou os senhores Comendador Sebastião de Sá, Dr. João Marques de Vasconcelos e Monsenhor Marcos Antônio Noronha para constituírem a comissão que elaborará os estatutos da fundação e convocou uma nova reunião neste mesmo local para o dia 22 de junho, a fim de serem aprovados os seus estatutos. Pois bem, a fundação nasce com um compromisso comunitário, colegiado, pensada por pessoas de bem, planejada por pessoas que tenham compromisso com a educação e com o desenvolvimento pleno da nossa querida Guaxupé e de toda a nossa região. Portanto, esta fundação criou escolas, a FAFI, famosa Faculdade de Filosofia, depois o Colégio Dom Inácio, em 1977-78, posteriormente, em 1988, a FACEG, Faculdade de Ciências Econômicas, Administrativas e Contábeis de Guaxupé. E em 2004, criou-se, portanto, o Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé, nosso querido Unifé. Somos escolas que têm passado, que têm compromisso com a educação, que têm valores e princípios éticos vigorosamente instituídos, que nasceram de discussões, que nasceram de pessoas com visão de futuro,
com o principal finalidade e objetivo de desenvolver e aperfeiçoar os valores e a cidadania da nossa querida Guaxupé. Neste ano de 2021, a Fundação Educacional Guaxupé tem como seu presidente o nosso grande líder José Renato de Souza Viana Almeida, e sob sua orientação, com a participação preciosa do corpo docente das nossas escolas e com o apoio desta reitoria, nós preparamos, no âmbito dessa inóspita pandemia Covid, um vídeo memorial, histórico, para que toda a população de Guaxupé tenha as melhores referências de como se é capaz de construir um povo saudável, feliz, promissor, capazes de prodígios enormes e, acima de tudo, de poder influenciar os desígnios da sociedade brasileira. Desejo a todos que tenham um agradável passeio por esse memorável vídeo histórico sobre a nossa querida Guaxupé. Grande abraço a todos, até a próxima. Bom dia a todos! Hoje é dia de celebrar, dia de festejar o aniversário da nossa querida Guaxupé. 109 anos de histórias muito bem vividas e muito bem escritas na área da educação, do esporte, da economia, da arquitetura, da agricultura e muitas outras áreas em que colocam a nossa Guaxupé num lugar de destaque e merecido. Muitos anos de muitas histórias e muitos desafios, mas apesar desses desafios todos, nossa querida Guaxupé encontra-se preparada para escrever muitas outras histórias. Venham conosco assistir a nossa apresentação do aniversário da cidade, do aniversário de Guaxupé, narrada pelos nossos professores de História do Colégio Dom Inácio. Sejam muito bem-vindos! Quem passa pelos prédios onde hoje funcionam vários departamentos da Prefeitura Municipal de Guaxupé, como a Secretaria da Educação e a Casa da Cultura, não imaginam o que foram os anos gloriosos da ferrovia em nossa cidade. Em 15 de maio de 1904, foi inaugurada a Estação Dores de Guaxupé. Daqui saíram 3 ramais: Passos, Piguatinga e Tuiuti, Jureia. Além do transporte de mercadorias, especialmente o café, a estrada de ferro trouxe pessoas de várias nacionalidades. Pela Mogiana chegaram sírios, libaneses, italianos, espanhóis e outros tantos imigrantes que ajudaram a transformar Guaxupé na cidade plural que é hoje. Quantas cartinhas passearam pela Europa e Oriente anunciando, como afirma o nosso hino, uma terra catita que promete um futuro glorioso enfeitada de flores e com gente vibrante. E chegaram os imigrantes que utilizaram a estrada de ferro para o desenvolvimento do comércio na região. Muitos plantaram, colheram e beneficiaram o café que era levado de trem para Campinas e em seguida para o Porto de Santos e, finalmente, exportado. Onde é atualmente a Avenida Felipe Elias Zeitune, havia um emaranhado de trilhos, barracões e uma enorme oficina para o reparo das locomotivas e vagões. Em 1978, os trens deixaram de fazer suas viagens e na década de 1990 foram retirados os trilhos da ferrovia. Dentro dessa história, há as histórias dos ferroviários que de fato fizeram da Mogiana um instrumento de desenvolvimento da nossa cidade. A maioria desses trabalhadores eram provenientes da roça e com pouca instrução formal. Trabalhavam muito e criaram um relacionamento fraterno que pode ser descrito como uma grande família. Há histórias de maquinistas que, ao se aproximarem da cidade, faziam soar o apito da locomotiva. Cada um deles tinha sua forma de tocar esse apito. Até mesmo as esposas já sabiam que o marido estava chegando. Algumas
Sugeriam que o som do apito era tal qual um WhatsApp de hoje e garantiam que o companheiro pedia determinado prato para o jantar. Por fim, o Brasil fez a opção pelo desenvolvimento do país através de rodovias. A partir da chegada de Juscelino Kubitschek ao poder, em 1955, o país saiu dos trilhos e abriu estradas. Era o projeto de fazer o Brasil crescer 50 anos em 5, inspirado no capital internacional da indústria automotiva. Isso feriu de morte as ferrovias que deixaram suas marcas nos prédios construídos segundo o modelo inglês e principalmente na memória dos trabalhadores da Mogiana, que ainda hoje escutam o apito do trem. Olá, eu sou o professor Marcos Rezende, do Colégio Dom Inácio e do Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé. Hoje nós estamos aqui para falar do aniversário da cidade. Eu leciono a matéria de História no Colégio Dom Inácio e Filosofia. E ao celebrar o aniversário de uma cidade, nós não estamos celebrando apenas coisas passadas. Nós estamos celebrando também o presente. Tudo aquilo que acontece em uma cidade compõe a sua cultura, compõe a sua maneira de ser, compõe a identidade que uma cidade tem. Ela permite ver os nossos avanços, ela permite ver o nosso futuro. Sendo assim, gostaria de dirigir a vocês falando sobre a educação em Guaxupé. Esta é uma cidade que sempre foi privilegiada no aspecto educacional. Eu vou citar como exemplo a chegada em Guaxupé do bispo Dom Antônio Assis. Dom Antônio Assis inaugurou a Diocese de Guaxupé e também trouxe para cá o Colégio Imaculada Conceição. O colégio foi instalado em 1914 e chama atenção para o seguinte fato: ter uma instituição de ensino feminino no começo do século XX era algo absolutamente revolucionário. Não se pensava, por exemplo, em educar mulheres. As mulheres tiveram direito a voto em 1934 e em 1914 elas já estavam sendo educadas em Guaxupé. O Colégio Imaculada Conceição possuía uma estrutura imensa para atender as moças de Guaxupé e de toda a região. Educar mulheres atingia um princípio civilizador. No século XX, a educação foi entendida como um estandarte do progresso e também atingiu um projeto religioso, um projeto definido como Deus, pátria e família. E a mulher seria o agente dessa família cristã, dessa família que educaria os filhos e engrandeceria a pátria. Essa educação de mulheres, ela acabou por se espraiar por toda a região, formando uma categoria de mulheres muito bem instruídas. Ao mesmo tempo, Guaxupé também recebeu o Colégio São Luís Gonzaga. Notem que nós vivemos a uma distância de aproximadamente 400 quilômetros de Belo Horizonte e num lugar isolado, mais distante dos grandes centros, Guaxupé desenvolveu toda uma estrutura educacional masculina e feminina. Para coroar esse projeto educacional, em 1964, com a participação do bispo diocesano, Dom Marcos Noronha, com a participação do comendador Sebastião de Sá,
E, com a participação do prefeito Benedito Felipe, foi criado a Fundação Educacional Guaxupé e a sua faculdade, a famosa FAFIG, Faculdade de Ciências e Letras de Guaxupé. A FAFIG é um marco na história de Minas Gerais. Uma faculdade localizada no interior. E desta faculdade, localizada no interior, formou-se professores que educaram toda uma região de Minas Gerais e de São Paulo. A FAFIG foi um farol de iluminação, de transmissão de conhecimentos e de cultura a partir da cidade de Guaxupé. E a FAFIG nunca parou. No momento em que o país demandava por educação, a FAFIG evoluiu, incorporando nos seus quadros o curso de administração. Posteriormente, nos tornamos o Centro Universitário de Guaxupé, o Unifeg. Novamente, Guaxupé assumiu uma liderança regional no aspecto educacional. Paralelamente, também ligado à Fundação Educacional Guaxupé, em um momento em que o ensino precisava de formar quadros universitários competentes, especializados, o Colégio Dom Inácio foi criado para preencher essa importante lacuna na educação municipal. O Colégio Dom Inácio, ao longo dos anos, veio preparando os alunos de forma a frequentar as melhores universidades do país e depois se tornarem profissionais que vão fazer a diferença na vida das pessoas, da sociedade, do país, além da busca da sua realização pessoal e sua realização profissional. Essa cidade, ela é composta principalmente pelos seus habitantes que, ao buscar o melhor para si, buscam também para toda a coletividade. Quando nós refletimos sobre a situação de nossa cidade, nós temos que lembrar que o símbolo máximo da nossa cidade é a abelha. E a abelha só pode ser entendida no contexto de uma colmeia, de um trabalho conjunto. E também, na bandeira do município de Guaxupé, está escrito: a abelha pronta para atingir as alturas. Ora, sendo assim, nós devemos estar sempre preparados, não só para viver do passado, mas a partir do passado. Reunirmos as experiências necessárias para tornar essa cidade sempre melhor, sempre maior e, principalmente, atendendo ao bem-estar dos seus cidadãos. Este é o verdadeiro sentido da política, da educação, da vida em sociedade, da missão educacional que foi criada para os cidadãos de Guaxupé. Olá, sou Ana Lia, professora de Geografia e História do Colégio Dom Inácio, Fundamental 1 e 2. Hoje eu estou para conversar com vocês um pouquinho sobre a história de Guaxupé. Uma parte da história de Guaxupé está totalmente ligada ao café. As primeiras mudas de café chegaram no Brasil por volta de 1727. Na nossa região, por volta de 1850 e 1870. E aqui, onde hoje chamamos de Guaxupé, as mudas chegaram, ainda era aqui a vila de Nossa Senhora das Dores, por volta de 1900, um pouquinho antes. E essas mudas começaram a ser plantadas aqui num sistema que é chamado de sistema de toco, que é como se pegasse um pedaço do caule e plantava, como a gente faz hoje para plantar roseiras. Mas essas primeiras mudas, elas foram se modificando, as formas de plantar foram aparecendo, sendo diferentes. O transporte era muito complicado
porque a princípio o transporte era feito através de carros de boi. Depois, com a chegada da estrada de ferro mogiana, Guaxupé, ainda Vila de Nossa Senhora das Dores, se tornou um grande entreposto comercial de café. Os primeiros documentos que datam e mostram sobre as primeiras lavouras de café em Guaxupé, ainda Vila de Nossa Senhora das Dores, são de 1896. Este era um bilhetinho que foi mandado por Joaquim Costa Monteiro para Eugênio Leite Ribeiro, convidando o amigo para a inauguração do seu secador de café. Depois, um pouquinho à frente, em 1898, nós temos a doação feita por Mariana Carolina aos seus herdeiros de 300 hectares de café. Até então, todos os documentos que se tinham das lavouras aqui eram de lavouras de milho. Apenas após o final do século XIX é que a gente vê documentos que tratam sobre as lavouras de café. As primeiras fazendas de onde nós temos notícias dessas primeiras lavouras de café são as fazendas Macedos, Bocaina e Nova Floresta. Em 1929 foi criado um armazém regulador. Esse armazém regulador ele tinha como função regular a produção de café, uma vez que o mundo vivenciava a crise mundial de 1929 que se iniciou nos Estados Unidos. Era importante que não se plantasse muito café e era importante reduzir o número de café que tinha no mercado. Então, nesse período foram proibidas as plantações de café e também queimadas muitas sacarias de café, a fim de regular o preço das sacarias de café neste momento. A mão de obra utilizada na cafeicultura, a princípio, ainda era mão de obra escrava. Essa mão de obra escrava ela foi abolida no dia 13 de maio de 1888. Mas o curioso é pensarmos que alguns fazendeiros, antes mesmo da abolição da escravidão, aqui já substituíram essa mão de obra. Manuel Joaquim Ribeiro do Vale, um fazendeiro muito novinho para aquela época, ele aboliu os 23 escravos que tinham na sua fazenda já no dia 12 de maio de 1881, 7 anos e 1 dia antes da abolição da escravidão. Portanto, no dia 13 de maio de 1888, os outros 202 escravos que ainda restavam aqui na Vila de Nossa Senhora das Dores foram abolidos. Na história de Guaxupé, nós temos um destaque também para as orquídeas. A festa das orquídeas ela é tradicional e ela tem uma história encantadora. O núcleo dos orquidófilos surgiu do sonho do Alberto Carlos Pereira Filho, Dr. Albertinho. Ele passeava, ele sempre gostou muito de orquídeas, e nos seus passeios ele observava as exposições. Muitas vezes aconteciam até em vitrines de lojas que eram iluminadas. E ele queria muito criar para Guaxupé um dia que fosse de Guaxupé, simbólico de Guaxupé. Assim como o São José do Rio Pardo tem a Semana Euclidiana, ele gostaria que tivesse um símbolo aqui para Guaxupé. O nosso clima favorável ao cultivo de orquídea inspirou o Dr. Albertinho a reunir alguns amigos. Na Fazenda Bocaina, juntou-se Dr. Albertinho, João Antônio Nicolas, Jair Pinto e o Dr. Hugo Bersani, que era na época o bispo da diocese. Ali surgiu o primeiro núcleo de orquidófilos da cidade de Guaxupé. Essa primeira exposição, ela trouxe uma inspiração para várias outras que viriam após este momento. Em 1954 ocorreu a segunda exposição. Agora essa exposição já ocorria em um barracão cedido pelo Olavo Barbosa e ali precisava arrecadar fundos, não tinha dinheiro para fazer essa exposição. Então eles fizeram um concurso de uma rainha com votos comprados. Então a rainha que vendesse o maior número de votos arrecadaria o maior número de recursos para a exposição e ganharia o título de Rainha das Orquídeas. Depois disso, a Festa das Orquídeas só veio crescer. Ela completou mais de 50 anos e hoje ela chega a receber 70 cidades. O Círculo Paulista dos Orquidófilos passou a fazer parceria com a exposição dos orquidófilos de Guaxupé. Nós temos 2 orquídeas que homenageiam a cidade de Guaxupé. Todas as orquídeas precisam ser registradas em Londres. E esta tem o registro em homenagem à cidade de Guaxupé. Ela se chama Turandot Guaxupé. E essa Turandot Guaxupé recebeu esse nome
por um orquidófilo que se chamava Rolf Altenburg. Ele fez um cruzamento de duas orquídeas e entre elas era uma catleia, e essa orquídea floresceu aqui na nossa cidade. Alguns meses antes ele tinha feito um cruzeiro, e nesse cruzeiro ele viu uma ópera, a Ópera Turandot, que é uma ópera italiana, que não foi finalizada devido à morte do seu autor. Então, ele homenageou a ópera e homenageou a cidade onde essa flor abriu pela primeira vez. Essa flor entrou para o pódio, foi escolhida a planta mais bonita da exposição, daí levou o nome Turandot Guaxupé. Hoje ela encontra-se no cartaz da Festa das Orquídeas também, representando a nossa cidade. Outra orquídea que homenageia a cidade de Guaxupé é a Leliocatleia João Antônio Nicoli, também homenageando o orquidófilo da nossa cidade, o Sr. João Antônio Nicoli. Olá, meu nome é Paulo Eduardo Vieira, eu sou professor de História e Geografia do Colégio Dom Inácio e professor do curso de Pedagogia do Unifé. Falar sobre os patrimônios históricos significa conhecer a nossa identidade social. Guaxupé possui 15 bens tombados. A importância dos bens tombados reflete justamente na concepção de compreender a nossa memória a partir dos lugares pelos quais nós, habitantes do município, passamos no nosso dia a dia. Nesse sentido, para a nossa fala, eu selecionei 3 patrimônios históricos que eu gostaria de comentar com vocês. O primeiro bem é um bem móvel, que é a taça de 1928, o segundo, o antigo Hotel Cobra, de 1923, e o Palácio da Justiça, de 1929. O primeiro bem tombado é a taça de 1928, que marca o primeiro jogo internacional de Minas Gerais. Esse patrimônio foi tombado em 1998 e representa uma partida realizada pelo time de Guaxupé, Associação Atlética de Guaxupé, que enfrentou em Guaxupé o time do Penharol e o venceu por 2-1. Em homenagem a esta conquista, a cidade de Guaxupé foi presenteada com uma taça de prata. Esta taça se encontra hoje no Museu Histórico e Geográfico de Guaxupé. Outro patrimônio histórico tombado é o antigo Hotel Cobra, localizado na Avenida Conde Ribeiro do Vale. A princípio, esse hotel pertencia a uma família do Rio de Janeiro que se instalou em Guaxupé e construiu um pequeno hotel. Logo em seguida, esta família retorna a Guaxupé e um trabalhador responsável por cuidar do local, o funcionário Agenor de Lima, se torna proprietário e, a partir de 1917, realiza as obras de construção do que, em 1923, ficaria pronto o atual Hotel Cobra. Esse hotel ele tem uma grande importância para a nossa cidade, pois abrigou alguns artistas, hospedou alguns artistas importantes, como o cantor Roberto Carlos, o maestro Villa-Lobos, o político Juscelino Kubitschek e também hospedou alguns soldados durante a Revolução de 1932. A fachada do antigo Hotel Cobra, ela é no estilo eclético e hoje este patrimônio ele é tombado desde 2001 e hoje ele abriga o Teatro Municipal de Guaxupé. O Palácio da Justiça, antigo fórum, foi construído durante a década de 1920 para abrigar a sede da comarca de Guaxupé. Este prédio ele
tem como característica arquitetônica o neoclassicismo, possui 10 colunas greco-romanas e uma cúpula feita em zinco. Este patrimônio ele é tombado desde o ano de 2001 e abrigou as atividades do Fórum até 2007. Durante 2010 e 2011, esse prédio foi desativado e a partir de 2011 ele abriga a nossa Câmara Municipal. Por fim, é importante ressaltar que os patrimônios históricos da cidade de Guaxupé, eles têm como objetivo destacar a nossa história. História esta que deve ser relembrada e também que deve ter acesso às futuras gerações. É importante a gente preservar esses patrimônios e para isso é preciso conhecê-los, pois só vamos dar valor àquilo que nos é significativo. Nesse sentido, eu gostaria também de ressaltar o importante trabalho com relação à preservação dos patrimônios históricos de Guaxupé, uma vez que, embora eles tenham no passado sido usados para uma finalidade, hoje eles foram adaptados à realidade histórica e momentânea da nossa cidade, no qual nós podemos observar, por exemplo, o Hotel Cobra sendo usado como teatro municipal, o antigo Palácio da Justiça sendo utilizado como Câmara Municipal. Isto é uma forma de manter ativo e também manter preservado este patrimônio e garantir uma função dentro da nossa sociedade atual. Nossa Guaxupé, no interior das Minas Gerais, também tem suas curiosidades. Vamos a algumas delas. Poucas pessoas sabem que a segunda igreja ortodoxa mais antiga do Brasil é a de Guaxupé. Esta igreja foi criada há muitos séculos atrás, no ano de 1054, na cidade hoje conhecida como Istambul, na Turquia. A primeira foi construída na cidade de São Paulo em 1904. A imigração de sírios e libaneses cristãos para Guaxupé foi bastante expressiva. E eles acabaram construindo a Igreja Ortodoxa Antioquina Santo Elias Profeta em 1914. A Catedral Metropolitana Ortodoxa de São Paulo reconheceu-a como paróquia em 1927. Ela fica na Rua Aparecida, região central da cidade. A igreja encontra-se fechada há vários anos e a última celebração que lá ocorreu foi em 2019. Os moradores mais antigos lembram-se que ela era chamada de Igreja Turca, uma vez que os sírios e libaneses eram conhecidos genericamente como turcos, apesar de apresentarem origens diferentes. Há uma explicação quando eles vieram para cá no final do século XIX e nos anos iniciais do século XX. Síria e Líbano pertenciam ao antigo Império Turco. Muitos cidadãos mais jovens não sabem que foi aqui que ocorreu o primeiro jogo de futebol internacional de Minas Gerais. Em 1924 foi fundada a Associação Atlética Guaxupé, que construiu seu próprio estádio em 1926, realizando jogos aos domingos. Em maio de 1928, o time Peñarol do Uruguai veio aqui jogar. Ele estava em turnê pelo Brasil e havia derrotado o Palestra Itália, hoje Palmeiras, em São Paulo. Porém, em nossa cidade, o time estrangeiro não teve o mesmo desempenho, perdendo de 2-1 para os jogadores locais, que ganharam uma taça por sua vitória. Não podíamos deixar de fora, como fato marcante não só para a cidade, mas também para o Brasil, a Guaxupé. Fundada em 1932 como Cooperativa Agrícola de Crédito, transformou-se na Cooperativa Regional de Cafeicultores em 1957. E 2 anos mais tarde, foi realizada sua primeira exportação. Considerada a maior cooperativa de café do Brasil, conta com cerca de 16 mil associados
e exporta seu café para mais de 45 países. Enfim, chegamos ao fim de mais um evento do Colégio Dom Inácio, enaltecendo e valorizando a história da nossa querida Guaxupé. Agradecemos a participação de cada um de vocês, comunidade guaxupeana. E parabéns, Guaxupé, pelos seus 109 anos!